Salve galera do YouTube, tudo certo? Esse é o canal Arte Ninja e se você curte Naruto, se inscreva no canal e deixe o seu like porque o canal é focado em Naruto e tem vídeo toda segunda e sexta às 8h30 da noite aqui. Se você tem alguma sugestão, deixe nos comentários, porque o vídeo de hoje é um vídeo sobre o primeiro Hokage, Hashirama. E antes de ir pro tema do vídeo, eu vou deixar um salve aqui para o Mr. Senju e para um cara aleatório. Então salve para vocês dois. E o vídeo de hoje é um vídeo sobre como foi o fim do Hashirama. É algo que nunca foi 100% confirmado, então eu vou dar minha opinião e me basear na minha teoria aqui. Então, sem mais enrolação, vamos para o que importa. Como e quando foi o fim de Hashirama? Aparentemente, a primeira impressão é que durante a primeira Guerra Ninja ele já não estava mais vivo, porque o Hokage da época era o seu irmão Tobirama, que era o segundo Hokage, e não muito tempo depois, o Tobirama teve que se sacrificar na guerra e teve que escolher um sucessor, que veio a ser o Hiruzen, o terceiro Hokage. Mas não é o que parece. E por quê? Hiruzen é 17 anos mais velho do que a Tsunade, que é neta do Hashirama. E o Hiruzen tinha aparentemente uns 17, 18, 19 anos durante a Guerra Ninja quando se tornou o Hokage depois do Tobirama se sacrificar. Portanto, a Tsunade já era nascida na época, ela já era uma bebê, devia ter 1 ano, 2 anos no máximo. E não faz o mínimo de sentido o Hashirama ter morrido antes da Primeira Guerra. Até porque a Primeira Guerra foi a época que a Tsunade nasceu e o Hashirama conviveu com a Tsunade, ele lembra dela, até disse que já mimou muito ela. Então sim, ele estava vivo durante a Primeira Guerra Ninja. Mas e aí, por que ele não era mais o Hokage atual? Bom, vamos até o início. Hashirama e Madara foram melhores amigos. A família dos dois tinha uma guerra, mas isso foi consertado. Depois do acordo entre eles, eles criaram uma aldeia e cuidaram dela como se fosse o dever deles como amigos. E durante esse tempo de estabilidade, o Hashirama acabou se casando com a Mito, do clã Uzumaki. E o Madara conheceu a Mito porque ele lembra dela na Quarta Guerra Ninja quando foi revivido. Mas não levou muito tempo até o Madara trair a aldeia da Folha, então ele foi embora e levou muito tempo até ele dar as caras de novo. Nunca foi confirmado quanto tempo levou. A gente sabe que levou um tempo até ele voltar, ameaçar o povo e o Hashirama ter que entrar em uma batalha mortal contra o seu ex-melhor amigo que agora era um inimigo. Mas eu acredito que deve ter levado muitos anos, talvez até 10 anos para o Madara voltar. E por quê? Porque quando o Madara é apunhalado pelas costas no golpe final do Hashirama, o Hashirama cita que ninguém que ameaçar a aldeia da Folha vai passar impune, nem mesmo os seus filhos. Então o Hashirama teve tempo de ter filhos com a Mito enquanto o Madara estava longe de todo mundo. E sobre esses filhos, nunca foi mostrado eles, nunca foi citado que eles eram poderosos. E por quê? Provavelmente o Hashirama ensinou para essas crianças que guerra não presta. O Hashirama não era fã de guerras e não gostava de conflitos, então ele não deve ter incentivado as crianças a serem ninjas. E nesse tempo elas já eram um pouquinho crescidas, depois do Madara ter sido derrotado. E depois dessa luta, o Hashirama provavelmente deve ter cansado de tudo e largado tudo pra lá. Afinal, ele devia ter ficado muito desanimado, já que não muito tempo antes ele tinha acabado de supostamente matar o seu ex-melhor amigo que agora já não deixava a opção. Ele já deve ter percebido que o mundo ninja não servia para nada, não valia a pena. Então o Hashirama deve ter ficado irritado, foi atrás de todas as bijus, capturou todas elas de uma vez e depois distribuiu para as outras grandes nações, para assim tudo ficar com um poder militar equilibrado e não gerar mais conflitos em busca de poder. Então depois de distribuir as bijus, o Hashirama deve ter largado o posto de Hokage, se aposentado e passado para o seu irmão Tobirama. E o que o Hashirama foi fazer foi curtir a vida. Ele deve ter ficado em casas de aposta da aldeia da Folha ou mundo afora por aí. Até porque ele mesmo já disse que era viciado em apostas e não tem outra época para ele ter se viciado nisso. Até porque na época dos estados combatentes ele vivia em batalhas.
E quando ele era Hokage, ele era muito ocupado, então provavelmente foi no seu tempo de aposentadoria que ele se viciou em apostas. E enquanto ele estava por aí apostando, seus filhos, que não eram ninjas, estavam por aí crescendo. Até que então, um dia, estoura a Primeira Guerra Mundial, quando o Tobirama era o Hokage. E durante essa época da Primeira Guerra Ninja, os filhos do Hashirama já eram de maior, e um deles já deve ter tido uma filha, que foi a Tsunade, a neta do Hashirama. Tá, mas e por que o Hashirama não foi para a guerra? Bom, na minha opinião é o seguinte, o Hashirama era forte demais. O mundo ninja devia olhar para a Aldeia da Folha com maus olhos, porque mesmo o Hashirama tendo distribuído as bijus, o mundo é ganancioso, o ser humano é sujo e sempre quer mais. E a Aldeia da Folha tinha a biju mais poderosa, a Nove Caudas, e o Hashirama, que era capaz de vencer qualquer biju. Então se ele fosse pra guerra, ele ia derrotar todo mundo fácil. Imagina se ele vai lá, mata um monte de gente, o mundo ia viver em constantes guerras, porque as próximas gerações iam nutrir ainda mais o ódio pela Aldeia da Folha, ia atacar lá, ia querer vencer o Hashirama. Então ele preferiu não ir pra guerra, para não gerar mais conflitos. O Hashirama odiava guerras, tudo que ele pudesse fazer para evitar uma, ele ia fazer. Tanto é que ele até já aceitou a condição de tirar sua vida para parar a guerra com os Uchihas. Então não participar de uma guerra não é nenhum absurdo para ele. Então enquanto estava tendo a guerra e os ninjas estavam lutando, o Hashirama ficou tranquilo ali na dele, curtindo sua aposentadoria, fazendo suas apostas, e junto com seus filhos que não eram ninjas e não estavam na guerra, ali na Aldeia da Folha, junto com a Mito também, e claro, com a sua neta, que era bem novinha, que era a Tsunade. E foi o tempo que ele teve para mimar a Tsunade e ensinar sobre apostas para ela. Só que não levou muito tempo até uma coisa acontecer. A gente sabe, as pequenas nações não tinham poder militar para entrar na guerra, então provavelmente eles decidiram testar os seus ninjas para saber se seria vantajoso se aliar a alguém para participar da guerra. Então a Aldeia da Cachoeira, uma das pequenas nações, mandou o Kakuzu até a Aldeia da Folha para atacar o Hashirama, para assim testá-lo. E a missão dele era matar o Hashirama. Só que obviamente ele não conseguiu, o Hashirama deve ter dado uma surra nele, mas deve ter poupado a vida dele, porque o Hashirama disse que quem atacar a Aldeia da Folha ele não vai poupar, mas o ataque não era a Folha, era um ataque ao próprio Hashirama. Então o Hashirama, piedoso do jeito que era, deve ter deixado o Kakuzu fugir. Kakuzu voltou para a Aldeia da Cachoeira. Como ele falhou na missão, ele não era um ninja digno de estar no exército da Aldeia da Cachoeira, não seria um bom ninja para colocar na aliança caso eles tivessem que entrar na guerra em um momento. Então ele foi preso e passou anos nessa condição no presídio. Não levou tanto tempo assim até o Tobirama ter que se sacrificar na guerra e ter que escolher um sucessor que viria a ser o Hiruzen. Então o Tobirama morreu lá na guerra. E o Hashirama acabou descobrindo isso não muito tempo depois. E isso deve ter mexido com o Hashirama. Isso deve ter feito ele cair na real. Porque se a gente for lembrar, o Hashirama tinha uma personalidade depressiva. Sempre que alguém tirava com a cara dele, ele ficava pensativo, guardava aquilo pra ele. Ele ficava um pouco cabisbaixo. Então ele deve ter começado a lembrar de todos os fracassos que ele teve na vida. Ele deve ter se sentido um lixo. Ele viveu na época dos estados combatentes. Seus irmãos Kawarama e Itama morreram. Seu pai morreu. Depois ele conseguiu paz junto com seu melhor amigo Madara. Mas ele foi traído pelo Madara e teve que matar o seu antigo melhor amigo. Depois disso, estourou a Guerra Ninja, o que já faz o Hashirama não ter cumprido com seu objetivo, que era ter paz. Já teve uma guerra. Aí depois disso, um cara aleatório ataca ele sem motivo aparente
E o Hashirama começou a pensar que mais ninjas poderiam vir atacar ele, e isso poderia prejudicar a aldeia da Folha. E ele deve ter se culpado muito pela morte do Tobirama, e se culpado ainda mais por não poder estar lá presente, porque a sua presença só ia causar mais problemas, mais conflitos no futuro. Então o Hashirama deve ter tido uma crise existencial, combinado a sua personalidade depressiva, muitos pensamentos devem ter vindo à tona, e ele provavelmente tirou sua própria vida. A gente não sabe, é uma teoria bastante pesada, viajada, mas não deixa de ser coerente, eu acho que é possível. Então, na minha opinião, o Hashirama morreu tirando sua vida durante a primeira Guerra Ninja, antes do fim dela, logo após o Tobirama morrer na guerra e o Hiruzen ser nomeado como Hokage, isso quando a Tsunade ainda era uma bebê, que é a versão da Tsunade que o Hashirama tem lembranças. Ele não tem lembranças dela já mais velha e tal. Então essa é a minha opinião. Se você concorda, deixe nos comentários. É bem viajada, eu peguei as poucas informações que tem ao redor do Hashirama, criei esse contexto. Se você discorda também, comenta, deixe sugestões para mais vídeos aqui no canal. E compartilhe esse vídeo, se inscreva se você é novo por aqui, deixe o seu like. Bom, vou ficando por aqui, esse é o vídeo de hoje, conto com vocês, até mais e fui!